turma, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Eu tô passando no início desse vídeo para deixar dois recadinhos bem importantes. O primeiro é que a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente da aula de semana passada, porque não vai ter a minha câmera, apenas os slides. E por falar dos slides, aqui na descrição do vídeo tem um link para download deles. É só clicar, baixar e ser feliz. O segundo recado é sobre a tabela de classificação que eu enviei lá no grupo do WhatsApp. Toda semana essa tabela vai ser atualizada e enviada no grupo. O objetivo dela é gerar uma competição e descobrir quais vão ser os melhores alunos do bimestre. E como que vai funcionar? A cada atividade feita você ganha 1 ponto e a cada atividade que você deixa de fazer você perde 1 ponto. No final do bimestre a gente descobre quais foram os melhores alunos e estes eles ganham 1 ponto na disciplina de História. Recados dados, pessoal, fiquem com a aula de hoje, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Fui! Então vamos lá, pessoal. Dando sequência aos estudos de semana passada, hoje nós iremos estudar sobre os povos egípcios. E eu destaco 2 pontos para a nossa aula. Vocês precisam sair daqui tendo aprendido. O primeiro, que é a importância da escrita hieróglifica, e o segundo, que são os aspectos religiosos dos povos egípcios. Turma, como nós já vimos na aula passada, os rios Tigres e Eufrates eles foram importantíssimos ali para a região da Mesopotâmia. E no Egito, o rio Nilo ele vai cumprir um papel parecido. Estes rios eles estão localizados em uma região conhecida como Crescente Fértil. Eles foram essenciais para o processo de sedentarização do homem. A presença dos egípcios no norte da África, aproximadamente 10 mil anos atrás, contribui aí para esse ponto. Este povo, os egípcios, eles deixaram um legado gigantesco para a humanidade, em termos culturais, religiosos, políticos e econômicos. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, ela mostra um mapa, e essa área verde, então, ela corresponde a esse crescente fértil, e ela envolve tanto a Mesopotâmia quanto o Egito. A escrita hieróglifa faz parte desse legado. Sendo considerada uma das mais complexas da humanidade, foi criada por volta de 5 mil anos atrás. Os hieróglifos eles compunham algo em torno de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. Assim como a escrita cuneiforme, a escrita hieróglifica ela era dominada por poucos, como por exemplo os sacerdotes, governantes e escribas. No Egito, assim como na Mesopotâmia, os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever, e esse fato fazia com que eles fossem muito respeitados pela sociedade. Turma, acompanhe comigo a leitura desse trecho que está aí na imagem, no qual o escriba explica a importância da sua profissão. Então olha lá. Ponha a sua alma nas escritas. Observe como ela se salva através do trabalho. Veja, não há nada que supere as escritas. São um barco perfeito. Farei com que goste de escrever mais do que de sua própria mãe. Farei com que sua beleza lhe seja mostrada. É a profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na terra. Então percebam como esse escriba ele descreve a sua profissão como algo grandioso, como algo muito prestigiado, e que de fato era. As sociedades enxergavam a escrita, nessa época dessa maneira, pessoal. A imagem que você está vendo aí, ela mostra a pedra de Roseta. É um pedaço de granito encontrado em 1799 nos arredores da cidade de Roseta, no Egito. Há 3 escritas nessa pedra: a hieróglifica, a demótica e a grega. O fato de ter 3 escritas nesse granito vai contribuir para o entendimento dos hieróglifos. A pedra ela data de 196 a.C., quando o Egito ele era controlado pelos gregos. E esse período ele é conhecido como Ptolomaico. A tradução desse texto que está aí na pedra, ela nos revela um texto burocrático com concessões políticas do faraó aos sacerdotes. Outro legado, turma, é a religiosidade. Assim como os mesopotâmicos, os egípcios eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas. As representações dessas divindades elas estavam associadas a elementos da natureza e animais. E isso faz todo sentido, pois era uma civilização agrícola que dependia das plantações nas margens férteis do rio Nilo. Vale ressaltar, turma, que estes seres eles possuíam características físicas e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Nos cultos, os egípcios eles faziam oferendas de comidas, bebidas e presentes aos seus deuses.
No século XIV a.C., o faraó conhecido como Akhenaton, que significa aquele que agrada a Tom, ele tentou modificar esses cultos religiosos no Egito. Ele estava insatisfeito com a influência dos sacerdotes, então ele proíbe o culto aos deuses e estabelece um monoteísmo, isso é, o culto a um só Deus, o Atom, Deus Sol. Então, com essa revolução que o Akhenaton ele tenta fazer no Egito, ele deixa de lado o politeísmo, deixa de adorar vários deuses para passar a adorar apenas um deus, o deus Atom, que é o deus do sol. Por que ele fez isso? Porque ele estava insatisfeito com a influência, com o poder dos sacerdotes. Porém, após a sua morte, o culto aos antigos deuses ele retorna e os sacerdotes eles restabelecem o seu poder, colocando fim na religião monoteísta estabelecida pelo faraó Akhenaton. A vida após a morte é a crença religiosa mais conhecida. Os egípcios acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. A imagem que vocês estão vendo aí, ela nos mostra o deus Anubis, que é considerado como o deus dos mortos. Ele era responsável por guiar e conduzir a alma dos mortos no submundo. Na sua frente está a balança do deus Osíris, que era o deus do julgamento, da vida no além e da vegetação. De um lado da balança há um coração, e de outro uma pena. Isso significa que somente ganharia vida eterna quem possuísse o coração leve. A mumificação, turma, ela expressa essa crença. Os egípcios eles preservavam o corpo dos mortos, pois acreditavam que eles poderiam voltar à vida. O processo de mumificação era exclusividade dos faraós, seus familiares e sacerdotes. O preço alto fazia com que a maioria das pessoas não pudesse pagar por ele, por isso era exclusividade. Para mumificar um cadáver era necessário 70 dias. E primeiro eles extraíam os intestinos, os pulmões, o fígado e o estômago. Esses órgãos eles eram preservados com substâncias que evitam a decomposição e colocados separadamente em 4 potes chamados canopos. Então aqui tem uma imagem dos canopos, olha. Em cada pote desse era colocado um órgão. O coração ele permanecia no corpo para ser julgado na balança de Osíris. O corpo ele era coberto com uma substância química chamada natrão, uma espécie de sal, que era utilizado para desidratar o cadáver, né? Após 40 dias, esse corpo ele estava completamente seco. Então fazia-se o enchimento do cadáver com tecidos, óleos, resinas, e a última etapa desse processo era envolver o corpo com aquelas faixas, um processo que era muito cuidadoso e muito demorado. Turma, pensem na importância desse processo de mumificação para a medicina. Por exemplo, o acesso ao cuidado médico era controlado de perto pelo governo no Egito Antigo. Havia institutos que treinavam os médicos que eram educados segundo um currículo específico. Esses locais também recebiam pacientes e os tratavam, inclusive utilizando as técnicas aprendidas com a mumificação. Algo parecido com isso no Brasil é o SUS, o Sistema Único de Saúde, um sistema de saúde público e gratuito, adotado pelo governo para atender todos sem discriminação. É graças a esse sistema que somos vacinados contra sarampo, cachumba, rubéola, tétano e também contra o vírus da Covid-19. Então percebam como a mumificação ela contribuiu para a medicina naquele momento e como esse legado da mumificação favoreceu que atualmente nós desenvolvesse técnicas que nós conhecêssemos o corpo humano para desenvolver curas, tratamentos. Na aula passada eu mostrei alguns deuses da religião dos povos mesopotâmicos. E nessa eu irei mostrar algumas divindades do Egito Antigo. O primeiro eu já falei para vocês, é o deus Osíris, que é o deus do julgamento, da vida no além e da vegetação. Era ele quem julgava os mortos após terem seu coração pesado em uma balança. A deusa Ísis era a esposa de Osíris. Ela possuía poderes de cura, fertilidade e maternidade. Também zelava por todos, fossem escravos ou senhores. O deus Horus, filho de Osíris e Ísis, tinha cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Seu símbolo, o olho de Horus, tornou-se um amuleto de cura. E por fim, o deus Sete, que era irmão de Osíris. Ele é o deus da violência e da desordem. É considerado como a encarnação do espírito do mal. É o deus que trouxe a civilização para o Egito.
Então, turma, nossa aula de hoje acabou. Quero agradecer a presença de vocês e desejar bons estudos. Quero dizer também que nós encerramos hoje o capítulo 4 e antes de finalizar esse vídeo, vamos fazer uma rápida revisão aí do que nós aprendemos ao longo deste capítulo. Então, acompanhe comigo. Nesse capítulo, você aprendeu que o povo que acredita em vários deuses é politeísta e o povo que acredita em um único Deus é monoteísta. A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade. Seus deuses e deusas, assim como no Egito Antigo, possuíam características físicas e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos, e estavam intimamente ligados com a natureza. A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios, e era feita com inscrições na argila com um instrumento em formato de cunha. Os egípcios da antiguidade acreditavam na vida após a morte, por isso praticavam o ritual da mumificação, que consistia em técnicas de preservação dos corpos. A escrita hieróglifica era composta por símbolos bastante complexos e usados pelos egípcios na antiguidade. E por último, o escriba era o profissional que trabalhava com registros escritos na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Então, pessoal, nossa aula de hoje chegou ao fim. O capítulo também. Espero vocês na semana que vem. E até mais. Valeu. Fui.